Não permita que rotulem você. Que aquilo que as pessoas pensam sobre você defina quem você é. Não permita que nem mesmo os erros que você cometeu tenham a última palavra na sua vida, não. Quantas pessoas você conhece? Talvez você mesmo esteja fazendo essa experiência de carregar um fardo pesado, vivendo um verdadeiro cativeiro, porque se deixou rotular, porque tomou para si. Essas palavras, né, de fracassado, de derrotado, nunca vai conseguir. E você se deixou rotular assim. Não. Vamos fazer uma experiência. Se eu perguntar para você quem foi São Pedro, certamente você vai me dizer: o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. Foi sobre ele que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então deixa eu lembrar para você, Pedro foi também aquele que negou Jesus por 3 vezes. Foi aquele que vacilou na fé. Foi aquele que afundou quando já estava andando sobre as águas. Você se recorda disso? Se eu perguntar para você quem foi São Paulo, você vai me dizer o apóstolo das gentes, o grande São Paulo, o grande apóstolo. Aquele que antes matava e perseguia os cristãos. Se eu perguntar para você quem foi o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, foi também aquele que assassinou Urias, que adulterou. Onde você está querendo chegar, irmã Maria Raquel? Eu estou querendo dizer que os erros que esses homens cometeram não definem quem eles são. Porque eu poderia hoje me reportar a Pedro como traidor, a São Paulo como assassino, mas não. Embora esteja registrado as suas misérias, os seus erros, os seus pecados. Hoje nós olhamos para esses homens como grandes luzeiros. Aqueles erros foram alcançados pela misericórdia de Deus. E é isso que hoje, à luz dessa palavra, o Senhor está dizendo a mim e a você: os seus erros não definem quem você é. As escolhas erradas que você talvez tenha feito na sua vida em algum momento, as fraquezas que você carrega não definem quem você é, porque aí dentro há um lutador. Sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu não sou pior porque me criticam, tampouco eu sou melhor porque me elogiam, não. Mas eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Nós encontramos Jesus no Evangelho hoje muito consciente de quem Ele é e qual a sua missão. Nós encontramos Jesus que cura aquele homem leproso e depois se retira para rezar sozinho e diz àquele homem: olha, não conta nada para ninguém. Jesus não quer ser reconhecido a partir daquilo que ele não é. Ele não quer ser tido como mais um curandeiro, um milagreiro, não. Certamente havia outros homens naquela época que curavam. Jesus não quer ser reconhecido por aquilo que ele não é. Ele tem consciência da sua identidade, tem consciência da sua missão. Ele é Deus e ele veio para salvar. Você está entendendo? Você é um filho de Deus amado. Tu és um filho de Deus. É isso que a palavra de Deus hoje nos exorta. Deus olha para nós e nos enxerga, somos seus filhos. Saí das mãos de Deus, fui moldada por Ele, fui criada por Ele e fui criada para amar. Para amar segundo o coração de Deus. Fui criada para glorificar a Deus, a minha missão. E resistir à tentação de parecer ser aquilo que eu não sou. Já pensou se a irmã Maria Raquel é apenas alguém que tem fé, que testemunha, né? Que prega o amor, né? O perdão, a misericórdia, apenas quando essa câmera está ligada? Quem é a irmã Maria Raquel quando essas luzes se desligam? Nos bastidores, na vida interna. Precisamos também resistir à tentação de, né, parecer ser aquilo que nós não somos. Gente, uma das orações em que eu saí mais constrangidas na minha vida foi uma oração que eu fui receber e Jesus falava isso: irmã Maria Raquel, eu confio em você.
Eu dizia, não, eu só posso estar escutando errado. Como? Gente, eu passei tanto tempo meditando e refletindo naquilo, como é que Deus pode confiar em mim? Minhas misérias, as minhas fraquezas, e aquilo ficou dentro de mim gritando, Deus dizendo, eu confio em você, era tão constrangedor. Mas a verdade, quando você se sente esmagado pela torrente de amor, porque Deus nos ama. Deus nos vê em potencial, Ele nos criou, Ele sabe até onde nós podemos chegar, e é muito alto até onde nós podemos chegar. Não para que as pessoas vejam e aplaudam, Jesus não quer isso, não é essa fama, não é essa vanglória, não. Mas seja com essa câmera ligada, essa câmera desligada, seja nas redes sociais ou fora dela. É ser aquilo que Deus me criou para ser. É testemunhar aquilo que Deus me pede para testemunhar. É realizar aquilo que Deus me pede para realizar. No escondimento, no dia a dia. Certa vez, ainda leiga, eu levei minha mãe para participar comigo do grupo de oração que eu fazia parte. E a minha mãe ficou ali no cantinho observando a gente. E quando chegou em casa, ela disse assim, filha, por que lá no grupo de oração você abraça todo mundo? E aqui em casa você não abraça ninguém? Eu não consegui responder. Mas eu fui refletir, eu fui pensar. E a primeira coisa que eu percebi, minha mãe está sinalizando algo. Ela gostaria de receber este abraço. Eu fui meditando sobre isso, mas de fato ali no grupo de oração nós éramos acolhidos assim. Né? Era um costume abraçar, né? Sorríamos uns para os outros, nos alegrávamos pela oportunidade de encontrar uma vez por semana um grupo onde todos tinham o mesmo foco, a mesma meta, o mesmo desejo de santidade, de céu, de fazer a vida, de fazer valer a pena, de caminhar com Deus, de crescer, né? Como pessoa, como filho de Deus, de lutar contra o pecado, de lutar contra as hostes infernais, nos alegrávamos. Em casa nós nos amávamos, mas não tínhamos o costume de expressar dessa maneira. Né? Com abraços, com beijos, não era um costume. Mas eu entendi que Deus me estava permitindo que eu fizesse aquela experiência no grupo de oração porque, de algum modo, Ele desejava que eu levasse aquela experiência para dentro de casa. E eu passei então a levar aquela experiência para dentro da minha casa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Será que nós conseguimos identificar, né, a lepra do nosso egoísmo, né, a lepra do nosso individualismo, a lepra dessa nossa falta de generosidade, da falta de virtude? Quais são as lepras que hoje nós precisamos apresentar ao Senhor para que possamos crescer no amor a Deus, numa vida em santidade? Talvez a falta de perdão, esse ressentimento, né, esse espírito de murmuração, essa tibieza, essa preguiça, essa avareza, essa inveja, a luxúria, que hoje nós precisamos apresentar ao Senhor como lepra.
Uma atitude semelhante à deste homem, primeiro a fé. Ele foi ao encontro do Senhor, né? E ele se prostrou, ele adora o Senhor. Buscar a Deus, adorar o Senhor e se submeter à sua vontade é o que nós rezamos todos os dias. Pai nosso, não é? No Pai nosso seja feita a tua vontade. E porque ele se dispôs a querer o que Jesus queria, Jesus quis o que ele queria. Olha que bonito. É uma prece humilde, uma prece cheia de confiança. Senhor, se queres. E o Senhor responde, eu quero. Querer o que Deus quer. Se esta mensagem tocou seu coração, envie a um amigo ou a uma amiga.